Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Livecast, edição de número 90. É isso aí, Luciano? É isso mesmo, número 90. 89 passou rapidinho, né? Passou rápido. Tudo bem, meu cara? Tudo bem, mestre. Tamo junto. Joia. Preparado para a Copa do Mundo? Tudo pronto? Sempre, tô motivado. Já lá a camisa do Brasil, consigo comprar? A nova não cheguei a comprar ainda. A nova tá difícil, né, meu tô cara? com a da sorte lá, ficou tá guardada. Tá com aquela da Copa de 2002. do Romário. 94 não serve mais. Abraço muito grande pra galera que está compartilhando, curtindo os nossos vídeos. Deixa um comentário aqui embaixo o que vocês estão achando. E também tem o nosso perfil do LinkedIn aqui. Quem quiser continuar esse bate-papo comigo e com o Lúcio, é um prazer muito grande. O link está aqui embaixo na descrição para a galera que vê no YouTube, quem vê no LinkedIn ou no Spotify ou os outros agregadores. Nos encontra também, certo? Só procurar que estamos lá. Só procurar que estamos lá em todas as redes, beleza? Bom, hoje nós temos um bate-papo para lá de especial para a gente falar hoje sobre atração e só retenção. que aí você atrai as pessoas e depois manter essas pessoas no time é um desafio enorme. Nossa. Então vamos falar de retenção. Vamos falar de como é que você lida com todo esse time maluco, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, extremamente competitivo e tudo mais, globalizado e tudo isso. Para isso, nós temos um convidado para lá de especial, Fernando Massucci. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. Prazer. Joia. E Luciano? Fernando tem larga experiência no mercado imobiliário, diretor de recrutamento da Remax Chavante e sócio fundador da Pipe Imob, certo, Fernando? Exatamente. Prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente, como é que você entrou... Você veio da terra do Caio, né? De Campinas, né? Vi nada. Eu sou do interior de São Paulo. Unicamp aqui eu vi, então Exato. Veio da... Eu sou de Mogi Guaçu, que é uma cidade do interior, perto de Campinas. E acabei fazendo faculdade em Campinas, que foi onde eu conheci o Caio. Uma das melhores cidades aí que eu morei. Depois a gente vai ficando meio nômade, né? Fui para Jundiaí trabalhar. Daí depois as oportunidades vieram para São Paulo, eu mudei aqui para São Paulo. É impressionante, né, cara? São Paulo, no final das contas, veio atrás do dinheiro. Ele foi andando, né? Que é Mogi Mirim, Mogi Guaçu, e aí depois é Campinas, depois tem umas no meio. Então, depois tem a Jundiaí, que está no meio, tá depois São Paulo. Então tem um pedaço da estrada ali que o carro faz sozinho. Assim. É um Tesla. É o Tesla. E você está atuando há muito tempo na área imobiliária. Exato. Conta pra gente, como é que você entrou nesse mercado, o que te atraiu, como é que você chegou lá e como é que foi para essa área de recrutamento? É uma das coisas até que a gente tem que conversar hoje aqui, que é o fato de que a formação profissional ela não leva exatamente você para um lado, né? Antigamente tinha essa questão, hoje em dia eu acho que está mais para a formação pessoal, né? E economia é isso, é uma formação mais pessoal do que profissional. A atuação do economista ela é mais restrita. Tanto que meus primeiros empregos foram sempre na área de engenharia, né? E eu trabalhava para os outros e não era feliz. Eu tinha bons resultados, bons salários, mas me faltava alguma coisa quando eu deitava no travesseiro. E nessa de discutir o que vai fazer, o que não vai fazer, trabalhar para um, para trabalhar para outro, eu fui convidado a explorar o mercado imobiliário, por ser um mercado que estava em crise no ano que eu entrei, 2013, e por ser um mercado muito promissor. 2013 era o momento do subprime nos Estados Unidos. Foi tal. Quando a onda estourou aqui, a crise estourou aqui. A marolinha. A marolinha. Companheiro. E aí o que aconteceu foi que a gente ficou rapidamente surpreendido pela quantidade de dinheiro que tem nesse mercado e pela falta de profissionalização que existia nesse mercado. Então a gente começou a meio que se aproveitar. Sabe aquela história da fábrica de sapato? Que mandaram representantes comerciais para abrir uma unidade num país em que ninguém usava sapato, né? E daí um representante voltou chorando, falando, chefe, não vamos abrir não, ninguém usa sapato, nós vamos quebrar. E o outro voltou, já tinha comprado o terreno, já tinha aberto a fábrica, porque se ninguém usa sapato, todo mundo é consumidor. Oceano Azul. Oceano Azul. Então a gente entendeu o mercado imobiliário como Oceano Azul. Eu costumo falar que, para mim, é um pote de ouro jogado no meio da rua que as pessoas não pegam porque falta mesmo, falta processo, falta competência. E um dos meus primeiros trabalhos foi como supply chain na Dell Computadores. Naquela época que se você comprasse um computador rosa com bolinha amarela, chegava em um mês na sua casa. Então era um desafio imenso você organizar processos de supply chain. A Dell ficou famosa por isso, inclusive. Por isso, exatamente. A grande questão da Dell era que você podia configurar pelo site
o seu computador. Exatamente. Né? Isso que disruptou a empresa, porque era uma coisa maluca. Né? Antigamente você não fazia nada disso, né? Exatamente. Você tinha que ir na Santa Efigênia comprar as peças lá. Mas numa empresa como Dell, eu me lembro até que naquela época tinha, sei lá, a gente estava falando de Compaq, IBM e tal, era tudo meio prontinho já, né? E a Dell disruptou esse modelo, né? Você Exato. colocava lá uma memória a mais, tal, você... E chegava em um mês e é isso aí, a gente tinha que lidar com lead time, organização. E assim, dava vontade de lamber a fábrica da Dell, porque era uma coisa linda, limpa e super organizada. E aí eu me vi indo para o mercado imobiliário, onde não tem processo. Não tem, assim, hoje em dia eu posso falar com experiência, eu visito e converso com imobiliaristas do Brasil inteiro, vem gente visitar nossos processos e tal, e não tem, é um negócio muito ainda arcaico. Tanto que até hoje a maior imobiliária do Brasil, que é o Quinto Andar, uma das maiores aí do mundo, ela comprou as maiores operações de compra e venda, por exemplo, Casa Mineira, etc. E são empresas muito bem estruturadas, mas ainda é aquele enxame de Excel, não tem nada muito organizado. E veja, o corretor de imóvel, no final das contas, é um dos profissionais mais bem pagos. Quando você vê por quantidade de capacitação versus remuneração, né? 6% do valor de um patrimônio que é dividido entre ele e a imobiliária. Você está falando assim, uma comissão de 15, 20 mil reais não é muito para o mercado imobiliário. E você pega aí médicos que estudaram 20 anos e uma operação, uma cirurgia, 9, 10 mil reais, né? Então, assim, quando você vê a quantidade de responsabilidade que tem um corretor, porque você tem jurídico por trás, você tem cartório por trás, você tem banco por trás, é difícil fazer coisa errada. O cara tem que forçar. Daí você vê a quantidade de trabalho versus a remuneração, é muito promissor. Só que a questão é que, como não existe barreira à entrada, qualquer um vira corretor, né? Ainda essa realidade não só no Brasil, países subdesenvolvidos principalmente. Então você tem um desafio ali, que é ter uma empresa, beleza, a gente conseguiu estruturar, conseguiu modelar, fazer processo, beleza, mas como que vai crescer se os corretores não querem, não tem carreira de corretores, estão lá por falta de opção, né? E nesse crescimento, a gente foi entendendo as dores e a gente chegou à conclusão que a maior dor é a atração de corretor de alto nível, de profissionais que sonham em ter carreira em corretagem imobiliária, né? E daí você imagina, se é difícil você criar um processo de recrutamento e seleção, pagando salário, fornecendo benefícios, etc., imagina você criar um processo de recrutamento e seleção para um profissional que é liberal, que ele não deve nada para você, não existe nenhuma hierarquia. Como que você faz para chamar a atenção dele? Pô, eu não vou trabalhar sozinho como autônomo, eu vou me unir a uma empresa. Como que eu faço para atrair profissionais que querem se capacitar, que têm como foco a profissionalização do mercado imobiliário e mantê-los com você, né? E daí eu comecei a estudar e descobri que essa dor, essa questão já tem teoria, já é bastante discutida há muito tempo, principalmente em países subdesenvolvidos, que é a questão do empoderamento da sua marca, que é o Employer Branding, e a questão do valor que você entrega ao teu funcionário, no caso, mas no corretor não é o funcionário, né? Que é o Employee Value Proposition, que é um pacote, né? Tá. E daí eu comecei a descobrir que os melhores profissionais, e quanto maior a qualificação, mais isso é verdadeiro, eles não estão procurando necessariamente salário. O salário é um dos pontos que ele vai olhar. Obviamente que se a disparidade for muito grande, né? Ele vai optar por um salário maior. Mas muitos dos profissionais de alta qualificação, eles tomam decisões de entrar ou sair da empresa por questões que não têm a ver com o salário. E esse cenário que a gente está vivendo ainda, né, de incertezas, etc., que as pessoas estão repensando a vida, crise econômica, está intensificando esse tipo de situação. E daí eu comecei a me aprofundar um pouco mais e vi que, assim, sem querer, foi uma coisa da vida, assim, não foi uma coisa... Foi exigido da minha empresa, né, a minha sociedade, alguém ali precisava cuidar dessa ponta. Eu lembro até hoje dessa reunião que... eu assim, com orgulho, eu falo que geralmente eu sou o sócio que o que sobrou eu vou lá e faço tá bom. e bora. Tem que fazer. O tanto faz. Exatamente. E na reunião, meio que um ia cuidar do financeiro, o outro ia cuidar de desenvolvimento de equipe, aquela coisa tal, cuidar da empresa. E daí sobrou, alguém precisa trazer corretor, né? Daí um olhou pro outro. Pô, vou deixar comigo isso. Eu não tenho formação. Cara, deixa eu entender uma coisa. Claro. Primeiro que você falou de atrair profissionais. Ninguém sonha em ser corretor.
Ninguém sonha com ser corretor. Ninguém sonha. Fala, mãe, Quando eu crescer, eu vou vender todo esse prédio para vocês aqui. Ninguém sonha. Né? A gente brinca até com o executivo de supply chain, assim, compras, tal. Todo mundo sonha no máximo vender, ir para a lua, tal, mas ver quem é que faz a operação funcionar, ninguém quer pôr a mão. E quando a gente fala no mercado de profissionais liberal como um todo, assim, sabe? Quando a gente... ele é o self-branding lá, né? Ele é a própria empresa. Advogado. Médico, advogado. Quando a gente traz em alto nível, a gente entende que são pessoas que têm uma visão de propósito muito forte. Sim. Né? Então, poxa, sei lá, eu quero ser um médico porque eu quero... Salvar vidas. Salvar vidas. É isso que eu gosto, de ajudar o próximo. Um veterinário, eu gosto muito de animais e tal. Quando você entra em profissionais liberais, principalmente nesse mercado de serviços, assim, é algo de fato muito difícil, porque alguma coisa na vida o colocou ali, né? Exato. O cara vai vender seguros. Né? Fala, poxa, olha, tinha um cara que conhecia o outro que estava aqui, meu amigo me chamou, eu vim aqui, ganhei o dinheirinho aqui, eu vi que a comissão era legal e acabei ficando, né? Exatamente. Senão você vira aquele... Já viu aqueles vendedores de filtro de água Europa, né? Que vende dois, né? O para ele e pro tio, depois ele sai da empresa, né? O imóvel é assim, né? O cara depois não vende mais, né? Sim. Como que é o processo, primeiro de... Você falou que entrou nesse... Como é que atrai pessoas que... Se atrai quem já está no mercado, quem não está no mercado? Como é que é esse processo? Excelente. É muito difícil atrair quem já está no mercado, porque infelizmente ainda é um mercado meio amadorizado, falta muita profissionalização. Então, eu prefiro fazer um trabalho de atração de profissionais que estão em busca de inflexão de carreira. Tá bom. Eu vou dar um exemplo. Um empresário que tentou e viu que é muito difícil empreender no Brasil, só que ele quer continuar trabalhando por conta, ele quer continuar entendendo que os resultados dependem do esforço dele, só que ele não quer ter aquela responsabilidade de ter um ponto fixo, etc. De ter um funcionário. De ter funcionário. É complexo. Excelente. Esse profissional ele me interessa muito e eu tenho certeza que a gente vai se dar bem. Outro que é batata. Um advogado que se especializa ou envereda para o lado de direito imobiliário. Né? Você pega, por exemplo, tem casos comuns do advogado estar cuidando de toda a documentação de um inventário de um terreno grande. Esse advogado vai ganhar 5, 6 mil reais. E o corretor, muitas vezes, chega a ganhar 120, 200 mil reais. E daí quem sabia, quem tinha o conhecimento, quem fez o difícil foi o advogado. E daí o advogado fala, não, então peraí, eu quero ser corretor também. Porque se eu tive que ter toda a responsabilidade, fiquei com uma fatia muito menor. Então, assim, a grande questão é a gente conseguir passar para o mercado o potencial de ganho. Esse que é a dificuldade. Só que a questão não vai acontecer do dia para a noite. Mas ganha mesmo? Se ele levar a sério, você pega um advogado bem formado, é 12 anos de profissão. Sim. Um médico bem formado é 20 anos de profissão. Sim. Um contador demora 8, dentista, etc. Se ele levar a sério, em 1 ano e meio a gente consegue estabelecer uma carreira com recorrência em vendas. No mínimo uma venda por mês. Só que é 1 ano e meio de preparo e é 1 ano e meio dele se sustentando, dele segurando a onda, dele fazendo curso, dele tendo suporte para ele desenvolver a autoridade dele. Né? Então, assim, por isso que são raras as exceções de profissionais bem-sucedidos. Mas os que são ganham bastante dinheiro. Mas quais são... Você falou que trouxe de exemplos de empresas, de mercados, eu imagino que mercados paralelos ao imobiliário, para você usar como referência para atrair esses profissionais. Quais empresas são essas? Exemplo, sei lá, uma... Loja de imóveis, loja de... Hoje, por exemplo, eu fiz algumas entrevistas muito boas. Eu conversei com uma ex-dona de imobiliária, que ela chegou à conclusão de que ela não quer ser dona de imobiliária, ela quer transacionar imóveis. Né? É como se fosse a discussão entre o médico e o hospital. Né? Ela não quer ser dono de hospital, ela quer ser um médico. Hoje eu falei com uma excelente perfil, que ela tinha uma escola infantil, depois ela abriu um pet shop. São todas coisas que dependem da pessoa, né? Só que, de repente, é mais difícil do que se eu fizer o projeto, que é a discussão de hoje em dia, né? Se eu conseguir montar uma estrutura que vai fornecer tecnologia, vai fornecer metodologia, para que essa pessoa cresça. E é essa discussão que eu quero trazer para a mesa aqui. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de TI, que é briga de foice, meu.
Como é que você traz um profissional de TI? A molecada está recém-formada ganhando muito dinheiro. Então você vai falar, pô, não consigo pagar salário. Como é que eu faço para trazer, chamar atenção? Ou seja, qual que é a pergunta? Como que eu faço para que na cabeça de um colaborador ele olhe para a minha empresa e fale, opa, essa aqui é uma boa opção. Esse é o desafio. Porque essa pessoa ela pode trabalhar sozinha, ela pode ser um freelance. Então a gente tem que ter um projeto, que é um projeto que aqui no Brasil ainda é pouco discutido, que é, vamos montar uma estrutura atrativa para que a gente converse a mesma língua que os bons profissionais e eles queiram estar conosco, não somente por causa do salário, mas por causa, por exemplo, do nosso propósito. Então, por exemplo, o propósito lá da nossa empresa é a reeducação do mercado imobiliário. Tá bom. Todo mundo que se atrai a mim, eu vou dar as ferramentas para que eles desenvolvam os negócios deles e nós juntos vamos melhorar e profissionalizar o mercado imobiliário. Tentar ser mais prático só para a gente entender. Claro. O que, trazendo um pouco da sua experiência que você viveu, porque eu fico imaginando assim, eu entendi, mas eu como corretor, assim, imaginando, o que você fez de diferente para provar para o corretor que valia a pena? Porque eu fico, assim, imaginando, se eu fosse corretor, né? Eu queria trabalhar numa corretora que tivesse uma exposição grande para me dar mais lead, mais oportunidade, para tentando trazer o meu talento, que deve ser a venda, mostrar mais gente, falando com mais gente, eu crio um crescimento através do meu talento, né? Legal. Volume. Acredito que esse não é o método, ou não sei como funcionou. Por isso que talvez é o mercado... Porque eu tenho uma experiência em mercado de seguros. E em corretor de seguros, tem um cara que é parecido com o corretor que chama preposto lá. Né? Tem o corretor que é dono da corretora, que é o empresário. Mas tem o vendedor de seguros, que ele se titula corretor de seguros, mas na verdade ele é um preposto. Tem um curso básico lá que faz isso lá. Esses caras trocam de corretora simplesmente por comissão e por carteira. Exato. A hora que a carteira entra, o cara vai e leva a carteira dele lá e ele leva a carteira e tudo mais. Só que o seguro renova todo ano. Exato. O imóvel, cara, o cara troca de casa o quê? Um cara fanático troca de casa o quê? De 10 em 10 anos? A média é mais ou menos entendeu? E esse cara troca muito de casa, pelo que eu acho, assim, a maioria nem troca. Sim. Então, assim, como você entendeu e quanto tempo demorou para você criar esse plano? Assim? Acho que essa é a sacada aí que a gente podia ouvir. Demorou cerca de 6 anos dentro do mercado imobiliário e não foi uma genialidade minha, é uma prática utilizada no mercado imobiliário internacional, que ainda aqui no Brasil é muito nova. O corretor do mercado tradicional, que foi exatamente esse que você descreveu, a gente entende que ele faz um pedaço da transação. Ele se associa a uma empresa que tem um estoque bonito, gordo, que vai fornecer uma política de tráfego pago ali, toda estruturada, vai trazer o lead, e esse corretor vai apresentar os imóveis da imobiliária para os leads da imobiliária. Para a gente, isso é exatamente o que você falou, ele é um preposto, ele é um vendedor de imóveis. O vendedor de imóveis ele ganha dinheiro, mas ele não conquista a recorrência. E o vendedor em si ele ganha dinheiro, mas muito menos do que um corretor. Porque o corretor ele não pode fazer só um pedaço, ele tem que fazer o todo. E é isso que eu vou ensinar para ele. O comprador, para um corretor de imóvel, ele é uma consequência, não uma finalidade. Então, no mercado tradicional, ele sempre vai atrás de compradores, leads, esse é o objetivo dele. No nosso mercado que a gente explica, ensina e desenvolve, ele tem que auxiliar o proprietário a vender e não o comprador a comprar. A frase ela parece ser simples, mas ela deixa o trabalho todo muito mais complexo. O mercado tradicional ensina o corretor a ajudar o comprador a comprar. Nós ensinamos o corretor de imóveis a ajudar o proprietário a vender. Então, o projeto todo é montado em cima de pessoas que pretendem vender o imóvel. O corretor vai pegar esse proprietário motivado pela mão e vai montar um projeto de 180 dias, de 6 meses. Ele tem 6 meses para vender o imóvel. E daí o corretor ele meio que se mata, ele monta um projeto. E dentro desse projeto eu vou estar ali embaixo dando estrutura, como se eu fosse um coworking. Então no meu sistema não existe hierarquia. Não tem chefe, não tem supervisão. O que o corretor precisar eu vou estar ali para fornecer. Tecnologia, método, treinamento. Entendi. E essa teoria não é uma teoria que se engloba, que se fecha só no mercado imobiliário. Se você pega um excelente profissional, por exemplo, de TI, e fala, vem cá que eu vou te ajudar a desenvolver o seu projeto junto comigo, né? Então, é a teoria da nova gestão de pessoas. Né? A gente fala que é uma simbiose hoje em dia entre o colaborador e a empresa. Antigamente era uma questão hierárquica, você pagava um salário, estou te mandando, você vai fazer e ponto final. Agora não, agora é uma questão assim,
Para a empresa alcançar o que ela quer, ela necessariamente depende do colaborador. Show, maravilha. Agora a questão é, o colaborador ele só vai se vincular à empresa se a empresa necessariamente ajudar ele a alcançar o que ele quer para a vida. Então a gente tem que montar todo um projeto para falar, vem aqui comigo que a gente vai junto, a gente vai crescer junto, o que você precisar a gente vai estar junto. E para isso que as empresas elas têm que ter cada vez mais propósito, que é o que o Simon Sinek fala desde 1990, né? Sim. Todo mundo sabe o que faz, todo mundo sabe como faz, mas ninguém sabe por que faz, né? Se você for nas imobiliárias e perguntar por que você faz, não, peraí, eu estou aqui para vender imóvel. Mas por quê? Não tem um propósito, por exemplo, nosso, que é profissionalizar, melhorar, crescer o mercado imobiliário local, né? Então é mais ou menos nessa linha que vem a nova teoria, a nova gestão de pessoas. Como que a gente vai fazer para montar um corpo, uma empresa bonitona, para que as pessoas olhem e falem assim, aquela empresa é interessante, a Live é interessante, eu quero me vincular a ela, porque ela tem uma proposta dentro do cenário de educação que me chama a atenção e eu quero fazer parte desse projeto. Faz sentido? Sim. E é muito diferente do que você vê nas empresas tradicionais do Brasil, entendeu? É muito diferente. Quando você traz o mercado imobiliário, de fato, é uma coisa complexa. Eu vou dar algum exemplo, né? Por exemplo, sei lá, eu várias vezes já entrei em imóveis, você deu um exemplo de quinto andar, aí você entra lá e fala, quero um apartamento. Cara, é impressionante. Talvez o quinto andar, eu não sei, eu não conheço o mercado, mas talvez seja a melhor plataforma de pesquisa de imóveis. Tecnologia deve ser. Tecnologia, sim. Cara, mas é uma dificuldade. Ainda é horrível. É horrível, cara. A jornada do comprador é assustadora. Não, e o cara que tira a foto? Porque o cara fez uma baita plataforma. Eu quero ter uma casa legal, só que a foto é horrível. Já era. Não, tem um cachorro em cima da cama. Foi tudo pro Léo, já era. Cara, eu até entendo que, assim, até muitas vezes a foto é legal, mas eu acho que tem uma dificuldade que está acontecendo no mercado, que acontece no mercado imobiliário, que era uma dificuldade muito grande do começo do e-commerce, que é cadastro. Sabe, eu me lembro, cara, que você ia no Mercado Livre antigamente e você pesquisava alguma coisa. Então você colocava lá, sei lá, iPhone e tal. Bicho, até aparecia iPhone. Mas o que aparecia de coisa na busca é impressionante. E hoje, no Mercado Livre, de certa forma, eu, um consumidor bastante grande de e-commerce e tal, eu pesquiso as coisas em qualquer lugar, você vai no Magalu, no Mercado Livre, numa Americanas, na grande maioria das vezes o que me aparece ali é o que eu quero. Você vai no quinto andar, aí você coloca lá, você fala, eu quero uma rua. Não pode ir pela rua. Tá bom, então. Já começou o absurdo, né? Então peraí, eu quero saber onde eu vou morar, não posso saber que rua é, né? Então já não posso saber a rua. Então você fala, tá bom, então eu quero uma cobertura. Para isso é porque ele não pode te retornar zero na pesquisa. Absurdo, né? Esse é o programador que fez, né? Aí você fala, puta, eu quero uma cobertura. Puta, peraí, para você achar cobertura, você já tem que ir no mais opções, mas isso tá no features ou tá no outro, não sei o quê. Cara, você fica maluco, bicho. Aí você fala, não, já sei, vou falar com uma imobiliária. Aí você fala, beleza, onde eu acho uma imobiliária? Difícil. Né? O quinto andar é um imobiliário, não consigo falar com eles, não tem telefone. Não, aí você fala, tá bom. Aí eu tive uma ideia, falei, já sei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta pelo bairro aqui, tem um cachorro, dou uma volta no meu cachorro, vou tirando as fotos dos lugares aqui e ligo. Oi, tudo bem? Tô querendo ver uma cobertura, tal. Cara, bicho, a maior cagada que eu fiz, porque agora o que eu recebo de ligação, propaganda, spam e não sei o que. Eu falei, bicho, eu acho que eu tinha... Na próxima vez que eu for procurar um imóvel, eu já sei o que eu vou fazer. Vou comprar um telefone. Uso para comprar e jogo fora o chip. Porque, cara, é impressionante como... quando você trouxe a ideia do desafio do mercado de... até uma... Cara, a gente está falando de cadastro, Sim. que é algo que é um desafio nas empresas, Sim. crítico, mas é uma... na grande parte das empresas... Existem soluções vencidas já, sabe? Resolvidas para isso. Existe solução de compliance, de não compartilhamento de dados e tal. E, cara, é impressionante como é algo que a gente ainda luta muito, né? Não é normal. Cara, você está no semáforo agora... Para lá no farol, vai buscar um panetone de presente ali. Sério que eu vou comprar um prédio em troca de um panetone? Sabe? Tipo, cara, que loucura, né? Assim, mas é normal, né? O panetone mais caro da história do Brasil. Como se... Panetone de 400 mil reais, 500 mil reais. Vai virar um lead só em troca de um panetone, sabe? Coisa mais maluca. Não sei se funciona, né? Então, o que é justamente essa discussão, porque todas essas políticas, né? Na verdade, assim, esse problema começou em 1980, quando a Rossi começou a fazer imóvel em
alto volume e eles precisavam dar conta dessa quantidade de demanda. E daí toda a tecnologia foi investida para resolver esse problema de lead. E daí o que acontece? O corretor ele se vê vinculado a um tipo de estrutura que ele é um vendedor. Então ele é fanático por lead. Então eles fazem tudo isso para conquistar telefones para ter para quem ligar. Como se ele fosse ligar para o João e falar: ô João, quer comprar imóvel? Quero. Mas não é isso que é ser corretor. É essa que é a questão. Não, hoje em dia você não pode sair de uma padaria mais, né? Não, tem um match aí é o Você match sai da da sorte. padaria, Entendeu? tá o- É o só o sorte. volume. Porque o match da sorte, sorte. dá, porque às vezes encontra, às vezes não. Exato. E por que você quer ter todos os produtos do mundo? Porque, como é que você agrada comprador? Tendo um monte de produto na prateleira. Só que o mercado imobiliário de alta performance, que é o mercado imobiliário de quem quer ter carreira, não é assim que funciona. Você tem que ter poucos imóveis dos quais os proprietários estão confiando no seu trabalho e você vai fazer aquele trabalho de venda. Quem tem o imóvel necessariamente tem um negócio. Se você precisa vender e eu vou lá e eu te ajudo a vender, eu monto um projeto para vender, vai vender. Agora, se você quer comprar, talvez eu consiga te ajudar. Porque é muita variável, tem um monte de corretor te ajudando. Pode ser que você desista por uma questão política, porque vê uma crise. Mas é um, né? Quando você está falando de vender você tem N como possíveis compradores e você acha esse cara. Exatamente. A gente fala o seguinte: quem tem o imóvel proprietário tem no mínimo metade da comissão, porque o imóvel é dele, o comprador vai vir de qualquer lugar. Agora, quem tem o comprador tem no máximo metade da comissão, porque ele talvez consiga ajudar o comprador e ele ainda precisa achar o imóvel. Vocês entendem? Então, tipo assim, só que toda essa confusão vem da falta de qualificação do corretor, desse monte de informação, essa enxurrada, que é a jornada do comprador é uma coisa absurda, e daí as imobiliárias precisam resolver isso. Como que elas resolvem? Reduzindo a atuação do corretor ao mero vendedor, ao mero mostrador de imóvel. E daí o mercado vai ficando cada vez mais amador, o negócio vai ficando degringolado. Ou seja, ele vai falar, passa lá, me manda o lead. Então ele pega aquele panfletinho que coloca o telefone lá, o número... fala Faz que uma foi eu, lista. que foi o Henrique que falou que veio Cara, aqui. ó, Então. faz um ano que eu mudei de casa. Eu recebi uma mensagem hoje. Parece piada, né? Mas eu recebi uma mensagem hoje. E a mensagem foi: eu tenho seu contato aqui, você não tem interesse? Eu respondi: não. E acabou. Assim, é exatamente o que você falou. respondeu, ativou que seu cadastro está ativo. Acabou de se ferrar. De novo, eu bloqueei. Acabou de se ferrar aqui. Agora, eu acho que assim, chegamos na conclusão de que, no teu caso, você tem uma cultura no mercado, certo? E aí, trazendo até para um exemplo que você deu, né, que é um pouco do mercado que o Henrique tem uma certa experiência, que é de tecnologia, né? O mercado de tecnologia, desenvolvimento específico, ele tem uma cultura. Sim. Né? E a maior dificuldade agora é quebrar essa cultura. Hoje, o desenvolvedor, ele, falando especificamente, ele é muito atraído por algumas coisas que só algumas empresas tinham, que hoje todo mundo está fazendo igual. Então, cara, flexibilidade de horário, o cara vai fazer mais home do que poderia fazer, você vai pagar para ele um salário atrativo, que não é só isso, mas também está no pacote, vai ter os benefícios, ele vai programar numa linguagem onde ele está atuando, ou de uma linguagem que o mercado também tenha e tal. Tudo isso. Só que a partir do momento que todo mundo começa a fazer, só sobra, só com todo o perdão, o propósito. Sim. Né? Só que existe uma cultura em tecnologia de não trabalhar para o propósito. Essa é a verdade. Né? É muito difícil atrair o desenvolvedor, e aí ele entrou, e aí você provar para ele que ele não tem que trocar por propósito. Você conseguiu fazer isso no mercado imobiliário, mas como é que eu faço para quebrar a cultura na hora de atração e nessa retenção? Assim, o que você está imaginando para eu conseguir reter? Porque o resto está todo mundo fazendo, entendeu? A gente teve aqui, alguns, já entrevistou muita gente, mas teve fintechs que estão passando por entregando desenvolvedores de volta ao mercado, que eles deram uma inflada no mercado. Sim. O próprio Twitter mandou uma galera embora e tal. Existe um movimento. Só que mesmo assim, da desvalorização desse profissional, existe um movimento vindo ainda de estar todo mundo fazendo o que eles fizeram para tirar todo mundo desse mercado, né? Exato. É a hora que deu flexibilidade, home office, não sei o quê, faz o que você quer, programa do jeito que você quer, com a linguagem, você escolhe a linguagem e tal, dando inovação pra caramba. Eles roubaram muito do mercado. Estamos devolvendo. Mas Exato. mesmo assim, já está todo mundo fazendo isso, né? Exato. E agora, só pelo meu propósito eu vou segurar os caras? Como? Exato. O que as melhores teorias defendem é que, antigamente, um processo de recrutamento e seleção ele era uma caixa. O RH ele tinha começo, meio e fim. A Live abriu uma vaga aqui, então a gente tem que cobrir essa vaga. O RH vai lá, monta aquela vaga, tal, que não sei o que, descreve, abriu, fechou, acabou. Hoje em dia, a gente entende que o processo de recrutamento e seleção ele é cíclico. Ele nunca mais vai acabar.
Então vamos supor que a Live está pensando em ter uma área de incubadora de startup. Ela está pensando para o ano que vem. O RH já tem que estar trabalhando para chamar a atenção de profissionais que se interessariam por esse tipo de vaga. Né? Então, hoje já existem plataformas bastante robustas com isso, utilizando muita inteligência artificial, que consegue identificar, eu gosto muito da Crystal Knows, por exemplo, que consegue identificar como lidar com o candidato, entende que momento que ele pede demissão ou não. Você lembra daquela história do Facebook, que dependendo da quantidade de like que você dá, o Face sabe mais do que você mesmo da própria vida? Uhum. Que tem aquela história icônica da Target, que mandou um cupom de desconto de grávida para uma criança de 16 anos. O pai foi processar... Vocês conhecem essa história, né? Sim, sim. O pai processou a Target e a Target estava certa. A inteligência da Target já tinha entendido que a criança estava grávida antes da criança e do pai. Porque assim, a inteligência está chegando nesse ponto. Então a ideia é, cada vez mais você trazer esse People Analytics, utilizando os dados da galera da Live, para entender quem está no mercado que pode querer ter essa atratividade da Live e fazer esse processo do tipo assim, ó, você tem um pool de possíveis entrevistados que você não vai usar agora, aquele pool ele vai se renovando. Esse pool ele vai trazendo novos profissionais. Esses novos profissionais eles vão entrando num processo de onboarding. Esse processo de onboarding ele é longo, ele não é mais curto. Então, antigamente, um processo de onboarding durava 1-2 dias. Hoje em dia, o cara chega, tem kit de atração, tem uma linguagem que você tem que falar com ele, um LGBT, um negócio que é disruptivo. Ele vai entrar numa cultura organizacional, ele vai se sentir agregado. Então, toda a informação ela tem que estar constantemente sendo passada para a empresa e para fora da empresa. Então, eu costumo dizer que o employer branding, a maioria das pessoas acha que é de fora para dentro. Tipo, eu vou fazer um monte de coisa para chamar a atenção de fora. Mas, na verdade, é de dentro para fora. É o que você pode fazer para fazer com que as pessoas que estejam com você não te troquem por nada. Então, é por isso que hoje em dia está cada vez mais comum, e lá na nossa empresa a gente faz isso semanalmente, você fazer NPS com os funcionários. Tipo assim, o funcionário, você fornece o almoço para um funcionário. Antigamente, cara, tá o almoço aí, come aí, mais do que minha obrigação. Hoje você tem que fornecer o almoço e perguntar, de 0 a 10, o quanto você aconselha esse almoço para um familiar ou para um amigo e justifique. Por quê? Porque você tem que ficar medindo isso para elevar esse grau de satisfação dos seus clientes. Quem são os seus clientes? Hoje em dia são seus colaboradores. Sim. Né? E olha que louco isso, quando você traz essa área da TI... pelo amor de Deus, eu não quero ensinar padre a rezar a missa. Mas o que eu entendi desse movimento, principalmente agora dessas demissões em massa, é que era tão difícil, foi a minha leitura, tá? Era tão difícil conquistar bons profissionais que as empresas começaram a comprar startup. Então, uma startup aqui, essa startup tem um time legal, não quero nem saber muito o que eles fazem. Traz para dentro, porque eu vou ver quem são os melhores desenvolvedores, vou agregar e o resto... E daí eles foram inflando de propósito, comeram 1 quilo de sal com essa turma, e agora já estava previsto que eles iam mandar embora mesmo, não tem nada de crise de startup. Todo mundo sabe fazer conta. Todo mundo sabe que a startup está operando no negativo de propósito, é tudo calculado. E agora eles chegaram à conclusão, quem são os melhores e vão dar uma limpa. Essa é a minha leitura. Contrata para treinar e para ver se vai dar certo. Então, assim, a nossa startup mesmo, a PipeMob, já teve mais de uma oferta de fusão. E daí a gente tentava entender, visitava as empresas para entender aonde que a nossa empresa ia agregar na deles, para eles estarem fundindo. E no final das contas eles queriam a gente. Uhum. Eles queriam o Fernando, eles queriam o Danilo, eles queriam o Olavo, eles queriam o David. Daí eles falam assim, mas calma aí, você está comprando para quê? Não, depois a gente vê, a gente quer vocês na equipe. De tão difícil que é fazer esse processo de recrutamento de seleção. Olha que louco como chegou as coisas. Então, assim, é óbvio que é um desafio, é óbvio que, tipo assim, é uma briga de foice mesmo, você saber como você vai fazer, mas a questão é, como que eu posso construir essa cultura interna para que os meus colaboradores falem, aqui eu me sinto cliente mesmo. Então, você pega o Glassdoor, Great Place to Work, né? Um livro que fala muito sobre isso é o Satisfação Garantida, do Tony Rieske. Que ele fala muito que a Zappos foi comprada pela Amazon por $1 bilhão na crise, por causa da cultura que ele criou. Que era aquele negócio, tipo, os meus clientes são meus colaboradores e eles têm que estar extremamente satisfeitos. Então, eu vou fazer pesquisa de satisfação, eu vou fazer isso aqui virar o que eles quiserem, porque agora eu vou servi-los. Mas é óbvio que é um desafio. E, assim, é um desafio tão grande que a gente tem que constantemente reconstruir. A
A Zappos é incrível, né? Principalmente pela cultura, né? Para quem não sabe, a Zappos é uma empresa de sapatos nos Estados Unidos, né? Era uma empresa comprada pela Amazon por $1 bilhão, já faz um tempo, um bom tempo já. Mas o mais interessante é que a Zappos colocava o cliente sempre em primeiro lugar, ao ponto das pessoas ligarem para a Zappos para pedir uma pizza. Para pedir pizza. Eu quero pedir uma pizza, tal, ou então eu vou ligar para onde, sabe? Ao invés de vender, liga lá e conversa com o pessoal, tal. É muito louco, né? Muito louco. É muito louco. Se vocês e esse forem processo... no YouTube, digitar lá Zappos Commercial lá, ou Examples e tal, é muito legal. Tem vários exemplos de pessoas que estavam... Funcionários das Zappos que estavam, sei lá, atendendo um cliente. Aí o cliente falou, não, é que eu dou uma mulher falando, estou procurando um sapato... o rapaz falou, estou procurando um sapato para o encontro e tal. Aí ele falou, mas é que não vai dar tempo de chegar. O cara ia de carro, levava o sapato para o cara, já levava um buquê de flor junto, já leva junto e tal. Então a questão do atendimento né? Elevado a milésima potência pela cultura. A ponto também tem exemplos dele falar, não, compra no concorrente porque é melhor, o preço está melhor e tal. Exato. E veja, essa cultura foi a primeira... Na verdade, essa cultura do WoW veio de um banco, agora eu não me lembro o banco norte-americano. Esqueci, meu. Mas Signature. Não veio das Zappos, mas a Zappos foi a primeira que conseguiu estruturar, pelo menos num livro, de maneira acessível, né, que você não tem que ficar pesquisando e tal, essa cultura de que, tipo, existe uma cadeia, e nessa cadeia o cliente da empresa é o colaborador. E, por sua vez, o cliente do colaborador é o cliente final, é o comprador. Então, o que o Tony fez na Zappos? Foi criar um âmbito tão agradável. Eles tinham um livro deles, tinha um negócio de contar história. É um monte de ação que as pessoas falavam, cara, que lugar espetacular que eu trabalho. Que daí, quando eles iam lidar com o cliente deles, que era o comprador de sapato, eles também tentavam passar essa cultura, né? É um pouco do que eu faço hoje na imobiliária. Eu não falo com o comprador, com o vendedor. Esquece. Se ele ligar na imobiliária, eu não sei nem o que eu faço com ele. Só que eu trato o meu corretor de um jeito tão espetacular que o meu corretor, quando ele vai falar com o cliente final, o atendimento é extraordinário. Então, quando você vai ver, por exemplo, as nossas notas no Google, as nossas notas no Glassdoor, que são... É tudo 5. É tudo 5. Tem algumas notas baixas lá, por causa da época que a gente trabalhava com locação, porque locação é difícil, né? Mas, assim, a questão é, as pessoas que estão comigo, elas têm que chegar a um ponto... isso é importante. Elas têm que chegar a um ponto que elas falam assim, eu poderia muito bem sair da Remax Chavante e desenvolver meu trabalho sozinho, sem depender nada deles. Eu já sei tudo, eles já me ensinaram tudo, eu já tenho conhecimento esplêndido, espetacular, completo para isso. Só que eu não faço isso de jeito nenhum. Porque o que eles fazem aqui por mim é tão bom, é tão de alto nível, é tão genuíno, que é melhor, é mais vantajoso eu estar com ele. E daí, óbvio que cada um tem que pensar nisso no seu mercado. Então, outro dia eu estava falando com um primo meu que tem uma empresa de banho e tosa, pet shop. Falei, em vez de você tentar desenvolver o nome da tua empresa e atrair profissionais para trabalhar para você no nome da tua empresa, por que você não cria uma espécie de coworking do banho e tosa, no qual cada um deles vai ter os seus próprios clientes? Só que eles vão querer trabalhar contigo porque é melhor. Porque, sei lá, o tosador que você dá para eles é melhor, porque a banheira que você dá é... Você entende? Então, o dono da empresa ele fica o tempo inteiro mimando, essa é a palavra, mimando o cliente, que é o colaborador, para o colaborador ter um grau de satisfação alto, falar, eu até podia sair, mas agora eu não vou sair. E daí, se você faz isso com recorrência, que é o processo cíclico de recrutamento e seleção, utilizando principalmente ferramentas de People Analytics, de inteligência artificial, você consegue sempre ter, pelo menos ali, um pool de pessoas que podem se interessar para você atrair, para você ir fazendo entrevista, para você ir fazendo onboarding, para você fazendo processo. E aí eu te perguntar, quando você falou de mimar ou de acompanhar tal, tem uma questão que eu ia te colocar. Você criar alguma coisa, ou você mudar, ainda mais quando sua empresa está falando de uma startup e tal, você passa por um processo muito forte de transformação. Certo? Então, sei lá, eu estava com uma ideia e, poxa, a gente desenvolveu um projeto e em algum momento esse projeto é normal de falar, poxa, não é para cá, é para lá, tem que mudar. E as pessoas muitas vezes não concordam, não estão afim do projeto, o mundo, sabe, não estão afim, não é mais o que eu quero.
E aí fica aquela história, pô, muda de ideia toda hora, pô, eles não sabem o que querem, tal. Como é que eu lido com isso? Porque é algo que acontece, né? Acontece. É super normal, né? E até porque você não tem todas as respostas, né? Sim. Eu entendo que a gente tenta ser o mais transparente possível em todas as vezes, né? Olha, pessoal, estamos tentando, vamos ver e tal. Mas quando você entra numa empresa onde você tem um time muito grande, é normal ter aquelas pessoas que falam, poxa, eu não gostei daqui, eu não me alinhei a esse propósito e tal. Como é que você identifica isso? E como é que você lida com essas pessoas que não estão alinhados com esse propósito da forma que vocês estão trazendo? Excelente. Essa pergunta ela é capciosa pra caramba, principalmente porque 90% das imobiliárias, generalizando aqui numa brincadeira, né, elas são formadas por um antro de negatividade. Né? Você tem lá uns corretores, geralmente não passa de 10 ali, e desses 10 tem 2, 3 que ficam criando, culminando a negatividade. Né? A gente conseguiu quebrar esse paradigma cortando as pessoas que eram negativas, né? Tentando fomentar as pessoas que tinham a ver com a nossa filosofia. E daí a gente chegou num número de 20 inicial, que pensavam exatamente igual a gente pensava. E daí a gente começou a jogar lenha na fogueira. Porque aí, em vez de um antro de negatividade, eu tinha um centro de positividade. E o negócio deu certo. E daí a questão principal é que tem que ser genuíno. Então hoje, sei lá, tem mais de 100 pessoas associadas a nós lá diretamente. Eu garanto para vocês, as 100 pessoas admiram sócios. Admiram assim, esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo e eu quero estar com eles porque eu penso igual. Só que isso é um esforço. Então, aquele clichêzaço lá, né? Você tinha, vamos lá, você tinha quantos antes? A imobiliária começou 20. do zero, né? Zero. Aí você falou que numa imobiliária você tinha 10, 2 negativos, 8 estão ali e tal, e você começou esse processo de mudança. Aí chega uma hora, o que você fez? Você teve que cortar e quebrar? Falar o seguinte, peraí, pessoal, ó, quem tá ouvindo a gente aqui, você vai falar, ó, pessoal, pega da sua equipe aqui, aquele cara que não tá, você nitidamente não compra seu propósito, corta. Mesmo que ele seja o mais competente. Queima na fogueira. Essa é a dor. Mesmo que ele seja mais competente. A dor é essa, porque às vezes o cara ele não está alinhado com o seu propósito, mas ele te entrega mais competente, mais inteligente, mais tudo. Né? Porque a gente confunde, pelo menos eu acho, né? Tô tentando trazer para a realidade aqui, confunde alinhado ao propósito com entrega. Tem gente que não está alinhado ao propósito, que a curto prazo te entrega o que você precisa. E é uma tentação manter esse cara no time. O difícil é o contrário, cara. O cara que tem propósito, mas não entrega? E como que você mantém ele? Isso. Não, aquele cara que, pô, Maurício, cara, eu amo, Maurício, cara, gente boa pra caramba, só que ele não entrega nada. Esse que é o duro de cortar, né? É o desafio. São questões diferentes, né? Mas matou a pau, manda embora. Se o cara não está alinhado com o teu propósito, não importa o quanto que ele te traz dinheiro. Porque não é isso que você vai construir. Você tem que construir um negócio que seja sólido, que você consiga... E normalmente é esse cara que não sai. Mas você tem que cortar... E assim, eu até tenho um pouco de medo de falar isso aqui ao vivo, mas tem que queimar na fogueira. Você tem que cortar o cara, na outra semana você tem que chamar a equipe, a pessoa, né? Chamar a equipe e falar, essa pessoa está desalinhada. Isso quer dizer o legado que essa pessoa Exatamente, deixa. O tiradentes na praça. E falar para a equipe porque você mandou ele embora por causa que ele não está alinhado ao propósito. Ele está querendo dizer de queimar na fogueira. É mostrar, entre aspas, o cara, esse cara era o melhor vendedor que a gente tinha. Ele batia a meta todo mês, mas ele não acredita no que a gente faz, então eu tirei. Exatamente. Demonstrar para o time que o propósito é maior que tudo. Exatamente. Aspas, né? Exatamente. Quando você fizer isso, você vai deixar uma mensagem muito clara. Daí vai chegar um momento que você vai ter lá uma quantidade de pessoas alinhadas. O meu número no mercado imobiliário são 20. Quando você tiver 20, aí você tem todo mundo remando na mesma direção, mas tem uns que estão com o remo quebrado, está com o remo ao contrário. Né? Esse momento aí é hora de você criar mecanismos para melhorar a performance dessa turma, com treinamentos, reeducação, mentoria, coaching, PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, que tudo faz parte do processo de onboarding. Tá? E daí alguns mesmo assim não vão performar. Quando esses caras não performarem, aí você tem que cortá-los por falta de performance. Como que a gente faz isso de uma maneira agradável, para não fechar a porta para pessoas que estão de acordo com o nosso propósito? Nos colocando 100% à disposição, conversando, é um processo de psicólogo, coaching. A gente faz reunião, pergunta o que está acontecendo, se a gente tem alguma coisa para fazer, se tem, tipo assim, por que você não está performando? Onde eu posso te ajudar? A pessoa até se incomoda um pouco, ela fala, eu não estou performando porque eu não estou performando, porque eu sou ruim. E daí o que acontece? No final das contas, a gente dá um jeito de gamificar isso, que também é outra teoria aqui para o processo de onboarding,
para qualquer pessoa que tem equipe comercial, vale muito a pena. Dá um jeito de transformar número, meta e objetivo em jogo. Então, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem um ranking just in time, que eles vão lá colocando no nosso aplicativo, no PipeMob, eles vão pontuando, essa pontuação gera moedas digitais, que a gente chama de OICs, uma brincadeira nossa, e daí, no final das contas, ele pode trocar esse OICs por desde uma batedeira até uma viagem internacional, depende da quantidade de OICs que ele tem. Tá bom. Então você vai... o que você quer dizer é que você tem com aquela equipe, tem aquele cara que não está performando. Eu entendo que, de verdade, você desligar aquele cara nesse momento, você está desligando um detrator. E um cara que atua no mercado imobiliário sendo um detrator da sua empresa não é nada bom. Não é nada bom. Imagina que, sei lá, você está no mercado de saúde e você desliga um médico que está na sua equipe, você tem um médico que, a partir do momento, tem uma imagem negativa associada à sua empresa. Então, você tenta, de alguma forma, o máximo possível, tentar entender, tentar trazer, gamificar até o ponto dele chegar para você e falar, cara... Não era isso que eu queria e estou saindo de porta aberta. Entendi. Hoje aconteceu isso, eu perdi uma das maiores promessas da nossa equipe, da turma nova. Tá ela bom. teve um problema pessoal, ela me chamou, falou, não estou pronta, não é o meu momento. E tá ótimo. A questão é, estamos alinhados quanto que a gente está fazendo aqui? Entendi. E daí, assim, a gente chega no suprassumo, mas aí não dá para entrar nessa discussão hoje, porque é uma coisa mais delicada. Mas a gente entra no suprassumo na nossa empresa de cobrar do agente. Entendi. A gente chega a cobrar. Então, ele paga uma taxa mensal para nós e essa taxa mensal representa a contratação de serviços que eu presto para ele. Tá bom. Então, foi uma maneira muito eficaz que a gente teve de, tipo assim... Se esse cara está alinhado e está entendendo, se essa pessoa está entendendo o que a gente está falando, ela está comprando a briga conosco mesmo. Ela, inclusive, contrata meu serviço. É simbólico, não é nada que faça diferença, nem no meu faturamento, etc. Mas é uma maneira do tipo assim, está cada um no seu quadrado e nós estamos juntos buscando o objetivo. Entendi. Só que é uma evolução, entendeu? Primeiro você tem que criar uma cultura, depois você tem que atrair, depois você tem que desenvolver essa cultura internamente, etc. Vai desenvolvendo. Que maluco, é um desafio grande, né, cara? Grande, porque grande. Quando você pega as grandes empresas, assim, né? Principalmente essas empresas que... Acho que o Google começou com tudo isso, né? Da forma de você lidar com seus colaboradores, né? Aquelas sedes maravilhosas, depois você vai no Vale do Silício, eles preparam menus de almoço, o barista fazendo o seu cafezinho ali, você tem 1000 sugestões e tal, que é feito, e isso é infinito, né? Porque é um custo absurdo, né? Mas você, cada vez mais, tentar atrair, fazer com que aquela pessoa fique ali dentro o máximo possível, entendendo que aqueles benefícios lá, todos são feitos para você, mas, independente de qualquer coisa, entender que o propósito da empresa, a longo prazo, você vai conseguir realizar os seus sonhos trabalhando ali naquele lugar, né? Dedicando o seu investimento de tempo, daquele seu momento ali da sua vida, naquele lugar que vai te ajudar a entregar seus objetivos, né? Acho que esse é o suprassumo que a gente tem que entregar, né? Exato. E veja, é um desafio imenso. Então, assim, a gente começou a fazer esse trabalho diferenciado no mercado imobiliário e, se tornou referência. Então, hoje, a franquia que a gente tem, a Remax, são 600 franquias do Brasil. Cara, vem gente do Brasil inteiro. Hoje estava um amigo nosso de Minas Gerais, eles vêm para São Paulo para entender, como é que você consegue? Como que você achou um profissional que, por exemplo, tinha uma empresa com 80 funcionários e, de repente, ele se viu no meio da pandemia e falou, não é mais isso que eu quero, meu filho tem 15 anos, eu nunca troquei a fralda do meu filho, eu quero ter um emprego que me traz dinheiro suficiente, mais flexibilidade, então eu quero... estou pensando em mercado imobiliário, achei a Chavante, a Remax Chavante. Como que você faz isso? É um conjunto de coisas genuínas que a gente faz. Então, hoje você vai lá na empresa, o clima é espetacular, todo mundo admira o que a gente faz, todo mundo está entendendo claramente, as mensagens são passadas constantemente de maneira muito clara, os propósitos, os passos, as ações, a gente está alinhado para os próximos anos. E eles entendem que o que eu estou fazendo é realmente tentando ajudá-los a ter uma carreira no mercado imobiliário e, no final das contas, estamos todos, sim, remando na direção de melhorar o mercado imobiliário do nosso bairro, nacional, etc. E quais hoje... dá alguns exemplos de iniciativas que você fala de forma clara. Vocês têm reuniões? Porque a gente vê as empresas, quando a gente fala de disseminar o propósito, o típico é o quê?
Aquele banner que fica escrito ali. Lá. As bandeirinhas. Aí você põe no mousepad. O fundo de tela lá, o pessoal coloca lá, mudando e tal. Me dá até coceira. Dá alguns exemplos de como vocês disseminam Excelente. isso e a comunicação da empresa de uma forma bacana. Espetacular. Tudo começa com a reunião de alinhamento, né? A primeira reunião que eu tenho com eles. Eu deixo extremamente claro para entender se eles querem ser vendedores de imóveis ou se eles querem ter carreira no mercado imobiliário. Essa é reunião individual. Individual, Tá bom. one on one. E ele falou, não, a pessoa fala, eu quero ter carreira. Daí eu falo para ela o seguinte, eu vou te ajudar a ter carreira e esse processo vai demorar de 6 meses a 1 ano e meio. Então eu já começo gerindo expectativas. Ela aceita, a gente faz um teste psicológico no qual eu vou entender como lidar com essa pessoa. Se ela é uma pessoa mais extrovertida, se ela precisa de mais ajuda ou se ela quer andar mais sozinha, etc. Tá bom. Vou montar um processo de onboarding, que são turmas pequenas, não passam de 12 pessoas, até porque é muito difícil achar o profissional. Todo mês a gente faz essas turmas. Nessas turmas a gente tem um plano de acompanhamento intensivo de 10 dias. Segunda a sexta, 2 semanas. Ele vai ter teoria na parte da manhã, Tá bom. prática na parte da tarde. O que eu estou passando de mensagem para ele? Eu estou 300% à sua disposição para te ensinar o básico para você começar a andar. Estou te pegando pela mão. E a gente chama isso de fast start. Tá. Isso quem faz é o seu time. A gente tem um time, uma equipe preparada para isso. Só para fazer esse processo de onboarding. É uma das partes mais importantes. Entendi. Feito esse processo de onboarding, a gente vai passar para um plano de 90 dias. Então, esse processinho de integração, vamos falar assim, dura 2 semanas, depois ele vai efetivamente para o onboarding. Nesse processo de onboarding de 90 dias, a gente faz um plano de desenvolvimento individual. Nesse momento ele já está recebendo alguma coisa? Não, muito difícil. É o investimento dele. Dele. Entendi. Eles começam a vender em média no 3º mês. Uau. Se for bom, se tiver foco. Entendi. Na nossa equipe, ninguém passou de 6 meses sem vender. Tá bom. Mas no 3º mês, em média, eles estão vendendo. Entendi. Pouquíssimos vendem Mas em o um investimento mês. dele, ele tem que entender que ele está sendo um profissional liberal, ele está investindo nesse momento para aprender. Eu acho que isso estava alinhado lá naquela Lá no primeira começo, lá, né? Plano Legal. de carreira. Como Legal. se ele fosse um médico. O médico estuda 20 anos, aqui ele vai estudar. Bom, tá bom. Tá bom. Nesse PDI, nesse plano de desenvolvimento individual, que inclusive é uma matéria aí que dá para a gente fazer um podcast só sobre isso, Sim. a gente faz um acompanhamento de coaching. A gente senta com ele e fala assim, o que você quer para a tua vida? Eu quero ganhar um salário de 20, 25 mil. Beleza, qual região que você vai atuar? Eu vou atuar num ticket médio de 800 mil. Então a gente está falando aí de vender 9, 10, 11 imóveis por ano. Tá, vamos estruturar a sua vida financeira. Será que com 20 mil você consegue viver mesmo? Deixa eu ver, você paga aluguel? Pago, abre o Excel. É tudo estruturadinho. Daí a gente vai ficar 90 dias com esse cara. É nesse momento que a maioria desiste. Porque ele percebe claramente que se ele fizer o que a gente pedir, ele vai prosperar. E a maioria não faz. Ser humano. A pessoa está confortável, não se sente preparada e tal. Se ele passou desses 90 dias e vendeu, dificilmente ele sai da equipe. Tá bom. É a minoria, obviamente. É um investimento altíssimo que eu tenho para manter os melhores comigo. Qual que é o projeto que a gente está estruturando para os próximos anos? É um projeto muito respeitado na área de liderança, que é dividir a equipe em 4 níveis de maturidade, que a teoria diz que é a M1, M2, M3 e M4. Então são pessoas, no mercado imobiliário, o M1 seriam pessoas com alta motivação e 0 performance. O M2 seriam pessoas com motivação mais baixa e alguma performance. O M3 ele está performando, ele começa a perder motivação. E o M4 seria o alta performance e alta motivação, obrigado. E daí a ideia é colocar um psicólogo especializado para cada nível desse. Então o que acontece? Ele começa a perceber que a empresa está investindo rios de dinheiro no desenvolvimento pessoal e profissional dele. Fica muito claro isso. Isso é uma das coisas que a gente faz. Outra coisa que a gente fez, aplicação de OKRs. OKR vem daquele livro do Meça o que for... Depois eu tenho esse livro, posso... O que é importante. O que é necessário, né? Isso, coisa assim, que é o livro que desenvolveu o Google. Foi o cara que trabalhou... Ele trouxe a métrica dos OKRs, da IBM, se eu não me engano, agora esqueci toda a história. Mas ele desenvolveu o OKR e o Google cresceu por causa disso. Avalie o que importa. Avalie o que importa, exatamente. E a ideia é a gente aplicar os OKRs... John Doerr.
junto com os corretores. Então, qual que é o teu objetivo e quais são os resultados chaves que a gente precisa alcançar, que a gente precisa ter para você alcançar o objetivo? Cada corretor tem um OKR? Vários OKRs. Mas é individual? Individual. Mas são diferentes os OKRs? Diferente entre eles. Então, sei lá, você tem, exemplo, 20 corretores, 20 Os diferentes? Exatamente. Cada um tem o seu. Porque o desenvolvimento é deles. A empresa tem o OKR dela, mas cada corretor tem os seus. E varia. A gente faz reuniões, dependendo do nível de maturidade, vão de reuniões semanais a trimestrais. Então, assim, de trimestre em trimestre, esses OKRs mudam. Entendi. E daí, junto com isso, no plano de desenvolvimento individual, a gente faz aquela matriz EREC, tá bom, de eliminar, reduzir... Minha memória está excelente hoje. Eliminar... reduzir, estimular ou criar. Tá bom. Que é a matriz EREC, que é do Oceano Azul. E para finalizar tudo, a gente põe no Nine Box. Tá bom. Isso é o PDI que a gente vai fazer durante 90 dias. Daí a gente senta com ele semanalmente, depois mensalmente, etc., acompanhando os números e vendo se ele está afim ou não. Então, o que acontece? Chega no meio do barco, chega no meio da trajetória, ele mesmo vê se ele está fazendo ou não. E se ele vem me criticar, porque isso é muito, isso é pouco, eu mostro os meus. Eu falo, está aqui todos os meus projetos de OKR, de PDI, do meu processo de recrutamento de seleção. Eu não sou uma referência nacional porque eu nasci. Eu estou aqui, estou trabalhando, eu estou fazendo isso todo dia. Entendi. Você quer ter uma carreira, eu estou te ajudando a ter uma carreira. Você quer dizer que você ajuda ele a definir os OKRs, a definir os planos, a definir os indicadores, mas ele que preenche os dados. Ele que preenche os dados. Ele que faz. Você dá a vara. Você quer dizer que você dá as ferramentas para ele. Você fala, legal, vou te ensinar aqui. Você sabe o que é OKR? Vamos definir junto aqui. Por exemplo, um exemplo de um objetivo talvez seja... melhorar a comunicação verbal. Eu tenho medo de falar verbal com as pessoas. Beleza, esse é o objetivo. O KR vai ser, sei lá... ler um livro, assistir um curso, fazer um... Daí ele vai fazer isso para alcançar o objetivo dele. Legal, aí você começa a definir, mas ele faz... Você pode até sugerir em conjunto com ele e tal, como define o objetivo. Exato. Mas ele que... Ele vai fazer. E daí depois a gente faz, por exemplo, um NPS. Entendi. Ou uma avaliação 360. Entendi. Eu pergunto para os clientes dele. Ou uma avaliação 180, ele fala o que ele acha, eu falo o que eu acho. Só para ter métrica, para isso virar um gráfico e eu esfregar na cara dele. Aquele gráfico radar, bonitão, que eu falo, tá tudo bem, só tá ruim aqui em, por exemplo, prospecção imobiliária. Entendi. Então, assim, são pequenas ações que vão se juntando, né? E a gente vai determinando. E daí ele começa a entender o seguinte, peraí, eu estou numa incubadora de profissionais. E cabe a mim conquistar o que me foi, o que eu mesmo decidi. Mas hoje você... Entendi, ficou claro, parabéns. Mas trazendo até para a realidade aqui da galera. Hoje você cuida dos profissionais liberais corretores. Sim. Mas a realidade, isso é uma área de RH. Ótimo. Certo? Uma área de recursos humanos aí. Isso é uma complexidade no dia a dia, né? Porque o pessoal de RH que está escutando a gente agora está brilhando os olhos e falando, é isso que a gente precisa, é isso lá, não sei o quê, não. Show. Mas no dia a dia, eu não sei como é. Você tem alguém que cuida da parte comercial lá, que também fala com esse corretor e que está preocupado com a meta dele e não se ele está feliz ou motivado, resumindo do português claro. Como é que é essa passagem de bastão e como é que eu faço para implantar isso no dia a dia complexo de RH pensando em tudo isso e o OKR do diretor comercial é expandir a América Latina. Motivado ou desmotivado? Não tem o que lá, né? Mas eu imagino que você deva ter um objetivo comercial e objetivos de outras áreas, né? Acho que deve ser por aí, né? Na verdade, assim, até parece que é combinado as perguntas, porque eu esqueci de tocar nesse assunto, mas é uma questão assim, extremamente, crucial hoje em dia para o RH. Esse papel do RH estratégico, né, que é ir atrás dos dados, fazer análise do People Analytics, né, da equipe, etc. Por RH conseguir fazer isso hoje em dia, essa parte de gestão ela está sendo descentralizada. Então, existem sim empresas que têm, por exemplo, um setor específico para People Analytics. Existe, mas é difícil, porque é caro. Então, qual que é o conceito que está sendo mais aceito? Essa parte de gestão e liderança de pessoas está saindo do RH e indo para o gestor do time, da equipe, para o líder. Então, o líder ele tem que começar a apagar o fogo do RH.
Sabe, aquelas reuniões de feedback, a questão de falar sobre resultado, a questão de demitir, a questão de motivar, de empoderar. O RH, ele cada vez menos, agora entrando na área do RH mesmo, né? Ele cada vez menos tem que ser um setor operacional e cada vez mais um setor estratégico. Ele tem que cada vez mais conversar com a cabeça da empresa e deixar essa parte toda de gestão de pessoas para os líderes. Então, se você for ler sobre os últimos relatórios do LinkedIn, por exemplo, ou ver os artigos dos principais líderes hoje do mundo, todos eles estão falando, o líder hoje ele tem que ter conceitos básicos de RH para que ele consiga fazer esse microgerenciamento da equipe, tirando um pouco esse fardo do setor RH da empresa. É o mesmo movimento que tem acontecido com TI, né? A gente via que durante muito tempo, eu tô com algum problema, pede para TI que eles vão fazer. Só que, na verdade, as áreas de negócio já conseguem implantar muitos sistemas de tecnologia através de low code, né? Você não precisa codar lá para colocar o projeto funcionar. Você consegue colocar muita coisa no ar sem depender da área de tecnologia. TI eventualmente vai aprovar e vai validar aquele fornecedor, se muito, né? Até porque tem muitas soluções que já estão na nuvem, mas você não precisa mais da tecnologia, né? O usuário de negócios tem que estar pronto para saber da área dele, tem que saber de tecnologia, tem que saber de RH. Exato. Tem que saber da questão jurídica, muitas das vezes. Você tem que estar mais preparado como um todo ali. Tem que ser um cara menos técnico, só ou apenas técnico da área e entender mais o negócio como um todo, né? Exato. E daí, aqui quando a gente vai dar aula de gestão de liderança, gestão de pessoas, eu falo isso para os alunos. Eu falo, se você está aqui para aprender a liderar pessoas, você tem que aprender a fazer um programa de desenvolvimento individual, porque é você como líder que vai ter que fazer. Você não pode nunca cobrar isso do RH. A não ser que tua empresa seja dinheiro infinito, né? Porque daí vai ter uma estrutura preparada. Mas isso é papel do gestor. Do gestor. No século XXI, a gente chama isso de descentralização do RH. Muito bom, cara. Muito bom. De verdade, provocativo aqui. Bastante, cara. bastante. A galera vai pensar muito a respeito. Fernando, a gente já passou de 1 hora de bate-papo, acredita, cara? Caramba. Já passou de 1 hora de bate-papo e a gente tem um momento aqui onde a gente faz perguntas padrões para os nossos entrevistados. E eu queria ver o que você preparou para a gente aqui. Tá. Você tem alguma frase de impacto que você carrega contigo? Eu tenho, eu não lembro ela exatamente de cor, né? Mas é do Roosevelt. Essas perguntas são capciosas pra caramba, né? É lógico, mas o nosso papel é esse, né? Posso ler? Porque eu não... Pode, eu tenho ela aqui, ó. Você mandou no roteiro. Aqui, mandei, né? Ó, ela é uma frase do Theodore Roosevelt. Muito melhor é usar grandes feitos, ganhar gloriosos triunfos, mesmo salpicados de falhas, do que se alinhar com aqueles pobres espíritos que nem se alegram muito, nem sofrem muito, porque eles vivem no crepúsculo cinzento que não conhece vitória ou derrota. É uma frase complexa, mas se você for entender é o seguinte, é melhor atirar no sol para acertar na lua, para acertar mirar na estrela para acertar na lua, né? Ao contrário. Mirar na lua para acertar na estrela, né? Do que você ficar achando que você não consegue fazer alguma coisa, né? E quando você vai para essa área de fazer coisas diferentes, de empreender, é basicamente isso. A gente está aqui, vocês também conhecem isso. No começo é todo mundo contra, tudo vai dar errado, né? Só que é o seguinte, para onde você quer chegar, onde você está olhando, né? Você sabe que quando a gente estava começando falar Live Universe, sabe? Quando eu queria fazer alguma coisa com o meu sócio, o Richard, logo que a gente saiu de uma agência junto, que a gente trabalhava, eu era programador, no primeiro momento eu peguei e arranjei uma entrevista de emprego, eu estava desempregado antes de começar tudo. Eu arranjei uma entrevista de emprego e a gente teve uma ideia de criar uma associação, tal. Aí a gente montou, não tinha startup, né? Montou o nosso negócio, ele era o... Caguetando o tempo aí, né? Não existia. Aí a gente falou, tá bom, então vamos montar um negócio tal. Ele seria o presidente e eu seria o vice, né? Eu falei, beleza, você é o presidente, eu sou o vice, já temos nós dois aqui, vamos tocar. Já tem um cargo bonito. Não tinha essas coisas. Aí eu coloquei no meu currículo, né? Sabe, o currículo impresso. Eu coloquei lá, ele presidente, eu coloquei lá, vice-presidente e tal. E eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego, né? Tava lá, programador e vice-presidente, né? A mulher chegou para mim, você é vice-presidente? Eu falei, sou, né? Ela, não, mas... era uma entrevista para trabalhar no Bradesco, inclusive.
Né? Ela, pô, mas você não pode colocar isso aqui no currículo. Eu falei, pô, mas eu sou. Vou mentir. Ele é o Richard. Aí ela chegou para mim e foi falar com a minha mãe depois, né? Falou, olha, pô, seu filho tá mas muito prepotente. Já queria ser vice-presidente logo de cara. Tal. Mas, e uma coisa que E minha mãe me botou para fora de casa, cara. Tive que meu pai separar tal. Fui morar na casa do meu pai lá. Não, você não pode fazer isso tal. Montar empresa, você tá louco. Né? E de verdade, né? Quando você começa e você... Você não tinha nem sonhos na época, né? Mas quando você quer construir alguma coisa, né? De fato, é muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Você imagina eu ter abandonado uma formação espetacular numa empresa espetacular para, querendo ou não, virar corretor de imóvel, né? Daí hoje minha mãe sempre me apoiou, mas assim, hoje ela vê o Brasil inteiro, pessoas da América Latina, de fora do Brasil me chamando, Portugal me chamam para dar treinamento, porque isso é um belíssimo de um desafio. Minha mãe fala, nossa, que orgulho, mas é isso aí, né? No começo, ninguém viu os tombos que a gente leva, né? As falhas que a gente tomou, as quedas que a gente tomou, que são difíceis. Né? E continua tomando. Esse que é a graça da história, né? Porque o pessoal fala, não, agora tá fácil. Você sabe qual que é uma das coisas que a gente mais desenvolve sendo empreendedor? Chama-se filosofia estoica. Vocês já ouviram falar nisso? Sim. Depois vocês pesquisam. Significa o seguinte. É uma filosofia grego-romana, né? Que fala o seguinte. Tudo que você não tem controle, você tem que ignorar. Tipo assim, ó, se tá caindo o avião aqui do lado e você precisa terminar um trabalho, um contrato, deixa o avião cair. Não tem nada que você faça. Vai cair no prédio? Não, se for cair é melhor você sair do prédio. Mas vai cair aqui, você vai ali no shopping e continua fazendo o seu trabalho. Porque não tem o que você fazer contra a queda daquele avião. E daí a gente teme, fica preocupado com coisas que a gente não tem controle. Então, quanto mais estoico, quanto mais focado naquilo que você controla, você melhores vão vir os resultados. Sabe que você tira os ruídos. O Lúcio sabe da filosofia estoica aqui, do que eu mais falo. A minha brincadeira é qual que é o seu papel na lagoa, o que eu falo. Quantas vezes eu falo essa frase? Toda hora. Cara, qual que é o seu papel na lagoa? Onde você quer estar? Você quer ser o sapo? Bicho, seja o sapo. Seja o sapo. Você quer ser o quê? O mosquito? Então você vai ser o mosquito. Mas escolha. Qual que é o seu papel, sabe? Legal. Porque eu acho que é muito daí. Porque a partir do momento em que você define o seu papel e define o que você quer, cara, olha, puta, bicho, parece que é uma coisa tão pequena, mas não é. Você escolher qual que é o seu papel, você quer o quê? Você quer fabricar? Você quer ser designer? Você quer vender? Você quer estar onde? Escolha, defina bem claro qual que é o seu papel. E ataque ali, domine aquele seu papel que você escolheu para fazer bem feito. Porque, cara, metade do caminho já foi feito. É isso aí. Mas é difícil. Quantas vezes eu falo aí da Lagoa, Luciano? Toda hora eu tô mudando o personagem da Lagoa aí, toda hora. Personalizar a Lagoa. Personalização da Lagoa. Você tem algum conselho que você recebeu e você lembra até hoje? Muitos. Mas pode falar um só, né? Diga. Não, pode ser dois, mas não diga um. Não, são dois assim que mudaram minha vida. O primeiro é que dinheiro não aceita desaforo. Eu aprendi isso a duras penas. E o segundo foi você conseguir comparar tudo que você faz consigo mesmo, né? Porque ainda mais, que nem eu me formei numa faculdade muito boa, então tem gente em todos os cargos, tem gente aparecendo na TV, tem gente CEO de multinacional, etc. E daí a gente fica, e se eu tivesse tomado... Se nada, meu amigo. Né? Um pé de si não dá nada. Né? Se meu pai fosse mulher, tinha duas mães. Se Hunt tivesse asa, voava, não pulava. Exatamente. A questão é, o que você é hoje, aonde você quer chegar, né? E o que eu posso fazer para ser melhor? Aquela história de melhorar 1% a cada dia. Né? Tem um livro espetacular que fala sobre isso, que chama Hábitos Atômicos. Quando você lê o título, parece que atômico é de grande, né? De forte. Mas não, é o contrário. São pequenas mudanças diárias que no longo prazo vão fazer diferenças cruciais. Então ele começa o livro falando assim, se um avião que está saindo de Los Angeles para Nova York alterar 3 graus o direcionamento, no começo é pouquinho, mas ele vai chegar lá no México. Né? Então, assim, no final das contas, o pequeno se torna grande. Então, o que a gente pode fazer, mesmo que pequenas coisas, para que a gente siga o caminho que a gente quer, comparando com a gente mesmo. Tipo, hoje eu estou melhor que amanhã. Eu consegui crescer um pouquinho. Você tem alguma rotina para isso? Depende da esfera, né? Depende. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quero ler. Né? Eu não gosto de ler. É difícil gostar de ler, mas tem que ler todo dia. Então, como que eu vou fazer para criar o hábito e conseguir
me tornar um leitor, né? Então a questão não é, eu preciso ler 5 páginas por dia. A questão é, eu quero me tornar um leitor assíduo, né? Então você precisa programar teu cérebro para isso. Então tem algumas dicas, por exemplo, crie um ambiente que vai ser um ambiente de leitura, que não pode ser um ambiente que você assiste TV, teu cérebro desassocia. Tem que ser uma cadeira, nem que seja um pedaço de um banco, num pedaço da tua casa, que ali vai ser o hábito da leitura. Coloque livros atrapalhando a sua rotina. Você vai escovar o dente, você tem que tirar um livro para escovar o dente, porque aquilo fica mandando mensagem para o seu cérebro. E mesmo que você não tenha tempo para ler, sente, olhe uma página, feche e vá fazer o que você tem que fazer. Porque você está mandando mensagem para o seu cérebro que aquilo vai ser importante, e se você fizer isso durante uma certa quantidade de tempo, você vai começar a criar um hábito de ler 1 página por dia, 2, 3, daqui a pouco você está lendo livros por semana. Mas aí você trouxe uma ideia de hábito. Hábito. Eu quero saber se tem alguma coisa que você entende, em que momento você faz essa autoavaliação para falar, é isso aqui que eu tenho que fazer para eu dar 1% melhor. Eu vou dar um exemplo, eu tenho um indicador. Legal. Quantos arquivos eu crio na semana? Show. Porque abrir planilha e atualizar é uma delícia, né? Agora, ir pegar e criar um arquivo novo, uma apresentação, um documento, arquivos novos. Porque arquivos novos é criação. Ninguém... Você até pode fazer melhor que eu, mas igual eu você não vai fazer, porque é o meu. Mas eu tenho esse indicador, sabe? Eu vou lá na sexta-feira, normalmente, sabe? Quando chega aquela hora, antes de desligar tudo, eu vou lá, pego meu computador, os últimos arquivos criados, criei esses arquivos aqui. Para eu saber que eu criei isso aqui, é meu. Sabe? Show. Eu tenho esse indicador. Você tem alguma coisa assim que você faça ou não? Não, é uma brisa minha só. É uma excelente dica, mas não, o que eu tento fazer é me desafiar sempre, né? Então, sempre que eu estou chegando num ponto de conforto, eu falo, alguma coisa eu tenho que mudar para que isso possa melhorar. Minha esposa fica louca com isso, porque ela basicamente fala, então você nunca vai ficar feliz na vida. Nunca vou ficar feliz. Esquece. Se você acha que algum dia eu vou sentar e vou falar, pronto, cheguei, não vou. Se eu conseguir, se eu puder algum dia parar de trabalhar, eu vou estudar mecânica de carro, vou fazer luthieria de instrumento musical, eu vou me enfiar em alguma coisa. Se eu aprender a tocar violão, depois eu vou querer aprender a cantar, eu vou ficar me enfiando em coisas... Maluco. Para todo lado. E uma competência que você acha que todo mundo tinha que dominar? Constância. Isso para mim foi fácil. Se todo mundo aprendesse a fazer as coisas com recorrência, resiliência, cara, isso muda muito as coisas. É difícil, né, cara? É difícil. Porque você sempre acha que está fazendo alguma coisa que você não deveria estar fazendo. Você fica... É difícil você olhar para 5 anos para frente e falar, é isso aqui que eu tenho que fazer para chegar lá. Mas se olhar para trás, você consegue ligar, né? Verdade. Esse que é o grande ponto. É verdade. Isso é muito louco. Confunde com rotina também. Confunde com rotina. Você acha que se eu ficar repetindo e tal, né? Nessa área minha de atração de talentos, né? Tem gente que vem passar uma semana comigo. Chega no segundo dia, a pessoa fala, não aguento mais isso aqui. Eu também não aguento, mas é isso que eu tenho que fazer. Eu não cheguei onde eu cheguei à toa. Eu faço isso 7 vezes no dia. Sim. Todo dia. Todo dia. Nossa, mas como que você aguenta? Não é que eu aguento, é que tem que ser feito. Eu li, estudei, cheguei à conclusão de que é isso que tem que ser feito, é isso que eu vou fazer, constante. E amanhã eu vou fazer de novo. Mas aí que tá, né? A partir do momento em que você entende o propósito daquilo que está sendo construído, essa rotina faz todo sentido. Né? Eu vejo que, por exemplo, assim, eu não gosto muito de... Nada contra, na live é normal, eu não gosto muito, não tenho muito apreço por home office, eu gosto de office. Office. Eu gosto de office. Gosto de estar aqui, sabe? Para mim, não sei, me faz bem, né? E vir para cá, cara, eu adoro. Então chegar, pegar minhas coisas, tal, tomar um café, tal. Se eu tô em casa, não vejo a mesma graça, sabe? Muitas vezes eu fico em casa, eu entendo que às vezes precisa, às vezes tem alguma reunião mais rápido, faz de casa, eu moro aqui perto e tal. Mas é engraçado como você cria esse hábito, e você fala, vem todo dia? Cara, eu adoro. Então, para mim, se pudesse, eu viria todo dia. Como se pudesse ter jogo do Corinthians, eu iria todo dia. Mas não tem. Mas são coisas que você gosta, né? E você pega aquele espírito e te gera essa constância, né? Exato. E essa constância com mensuração te gera resultado. Gera resultado. Esse que é o ponto, né? Então você tem que olhar e falar assim, por exemplo, eu tenho que fazer 4 reuniões por dia, então 4 reuniões por dia até... E assim, as metas do nosso mercado, elas sempre têm que vir acompanhadas com quando. Então, quantos corretores você quer ter? Quando? Até o final do ano? Ou até o final do ano que vem? Porque nunca vai acabar. Assim como vocês aqui, não tem limite, né? Exato.
E algo que você acreditou que era verdade e depois falou, opa, você estava enganado. Eu já até citei isso hoje, essa questão da formação profissional. Para mim, quando eu era mais jovem, eu tinha certeza que a formação profissional determinava o que você ia ser na vida. Então, se eu fosse estudar dentista, eu ia fazer dentista. E daí isso vem muito da minha geração, tem 36 anos, que os nossos pais eles passaram por maiores dificuldades, daí eles conseguiram ter um pouquinho mais de estrutura, conseguiram fornecer uma vida melhor e falaram para a gente, faz o que você ama. Né? Eu sou contra isso. Eu acho assim, você pode até fazer o que você ama, mas crie portas, abra mais portas. Então, você como eu quero dar aula. Você, médico, querendo dar aula, vai ter mais porta aberta para dar aula do que uma pessoa formada em história numa faculdade de segunda. Você entende? Então, assim, se esforce para fazer coisas que te engrandeçam pessoalmente, porque essa decisão que você está tomando agora não necessariamente vai determinar a tua vida. Inclusive, uma das maiores discussões que nós temos hoje é o reskilling, né? Sim. Todo dia você tem que aprender um negócio novo. Então, isso foi uma quebra de paradigma, assim. Porque quando entrar na faculdade, para mim, foi um objetivo muito difícil, né? Que eu lutei muito. Quando eu terminei, eu falei, e agora? É isso? Pelo amor de Deus, estou trabalhando com RH, nada a ver, né? E estou bem, estou feliz. Então. Cara, você sabe que eu fui programador durante muito tempo, era dev e tal, e quando eu comecei a me especializar e comecei a fazer sistemas mais complexos naquelas, né? Tipo, complexos na época. Para mim, sabe? Foi algo que me começou a me assustar um pouco. Porque eu via a galera que programava e eu via que os caras eram inteligentes pra caralho. Eu falei, bicho do céu. Porra, mano, eu tô conseguindo entender o que os caras falam e tal. E eu sempre me vi um bom vendedor. Sabe? Comercial. Um cara mais comercial, mais falando dos produtos, mais ali, conectado e tal, e menos sistema, sabe? E sempre me assustou, assim, quando eu comecei a entender um pouco, falei, cara, entendo, mas acho que não é por aí, sabe? E o que você falou faz todo sentido. Tem uma série muito boa, você que me indicou, eu não lembro o nome. Mas basicamente aquela da eternidade, que as pessoas descobrem. Altered Carbon. Excelente. E eu não acho que não é essa, que começa a surtir, que os jovens começam a ser contra a eternidade, começam a lutar contra isso. Ah, não, esqueci não é o nome. É outra, Ela é pouco conhecida, depois a gente vai descobrir o nome e coloca nos comentários. Mas uma coisa me chama muita atenção nessa série, porque você está numa mesa que esse assunto é resolvido. Porque eu sou formado em rádio e TV, né? O Henrique também trabalhou como programador e tal. Então a gente não executa as nossas formações há muito tempo. E estamos fazendo outra coisa. Mas basicamente nessa série, o muito legal é que quando surgiu a eternidade, ele definindo como tempo 20 anos para você trocar de profissão. E no fundo, hoje, 20 anos aqui não é nada. Mesmo não tendo eternidade, sim, certo? Você fala, eu faço 5 anos de economia, ficou 2 anos estudando para entrar, já foram 7. Certo? Aí você trabalhar mais 12, né? 13, cara, já era. Né? Você já ia ter que trocar de profissão se sua vida fosse eterna, né? Então é uma prisão que a gente se coloca muitas vezes e tal. Estava falando isso ontem para um amigo, inclusive. Sim. Que ele estava super frustrado porque ele terminou a faculdade e não consegue emprego na área. E eu falei para ele, cara, você tem outros talentos. A sua faculdade é só uma base teórica para você aplicar em várias outras coisas, cara. O ser humano ele tem talentos. E mais, ele pode desenvolver outros talentos que ele nem sabe que tem. Uhum. E, cara, você vai se desenvolvendo e tal. Aqui na live mesmo, quando eu entrei, eu já tinha mudado de carreira. Eu sou formado em rádio e TV e já tinha ido para o mercado de tecnologia. Eu lembro que esse doido aqui virou para mim e falou, cara, eu não sei aonde eu quero chegar. Eu só sei que se você me escutar, a gente vai chegar em algum lugar. Cara, o dia que eu for sentar nessa cadeira, assim, vai ser a frase que eu vou falar. E é muito doido isso, porque até hoje é assim. Né? Então, Lúcio, eu acredito que a gente pode se desenvolver junto para fazer isso. Vamos nessa? Vamos. Né? E o acompanhamento ele faz a gente chegar em lugares onde a gente mesmo não imagina. Né? Então, se você está ouvindo a gente aí, está passando por um momento de transição, cara, vai com fé que vai dar certo. Basta você querer que você tem futuro. Né? E constância. E constância. Rodrigão, você preparou um presente para o Fernando, é isso? Enquanto está trazendo o presente aqui, Fernandão, dá uma dica de uma música aqui, cara, para a gente... Obrigado. Eu queria muito essa camiseta, você não faz ideia. Live, que o Lúcio tá usando aí, Live Universe. Deve ser uns 2 tamanhos menores, mas... Dá uma dica de uma música pra gente colocar na nossa playlist para os alunos, Fernandão. Cara, a música que eu mais gosto não é uma música muito comercial, linda, hein? Linda, maravilhosa. Tá bom? Que tamanho que é? G. Acertou o tamanho? Não, vai servir. Ah, tá, porque o Rodrigão, ele vive errando o tamanho, hein, cara? Quando não dá baby look. Foi o Rodrigo sacaneia, galera. Obrigado. Diga a música. A música que eu mais gosto chama Fool in the Rain, do Led Zeppelin. Tá. É uma música, assim, pra mim é uma divisora de águas no
Essa aqui? Essa aí. Essa bateria, esse tempo, esse... Por quê? Ela é um mix de movimentos musicais. Então, tem desde samba enredo com rock. A bateria, ela desconversa com os instrumentos, que era uma competência que o Bohan tinha, de tipo... parece que ele está fazendo uma coisa diferente, o negócio está encaixando. Então, enquanto a guitarra, a música está num tempo, vou dar um exemplo aqui, um 4x4, o Bohan está num 8x12, daí no final das contas, em 3 momentos da música, ela bate, mas quando você ouve, ela faz sentido. E o Led Zeppelin, para mim, ele descria os conceitos, é por isso que é uma banda que dividiu águas e até hoje é uma das mais respeitadas. É espetacular. Fernandão, obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado de verdade, foi incrível. Quem quiser continuar com esse bate-papo, quiser trocar uma ideia com você sobre recrutamento, sobre mercado imobiliário, sobre todas essas questões que a gente bateu um papo, ou encontra no LinkedIn, é isso aí? LinkedIn, Instagram. O meu nome é muito fácil, né, de encontrar, que é o Fernando Massucci. Massucci é M-A-S-S-U-C-C-I. Exatamente. E então, se você colocar no Google lá, vai ter vídeo, vai ter inclusive o meu WhatsApp. Se você procurar, vai achar. E assim, eu sou super à disposição, adoro bater papo, adoro desenvolver, fazer projeto. Então procura lá no Insta, procura no LinkedIn, bate-papo tá lá. YouTube Fernandão, tem também. Obrigado pelo bate-papo. Galera que está acompanhando a gente, cadê? Corta para nossa câmera do Meaquisso. Quem quiser bater um papo com a gente, estamos lá também. Galera, forte abraço e até a próxima. Valeu!